Olá, bem-vindo. Eu sou Rogério. O vídeo de hoje é Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de São Paulo. É o Estatuto da Prefeitura de São Paulo. Vou fazer aqui com vocês a leitura da lei seca do artigo 1 até o 41. Neste vídeo não teremos resolução de questões. Não encontrei na internet, mas a leitura da lei já basta, já é muito bom, porque a VUNESP cobra letra de lei. Você vai perceber isso. Antes de partirmos para a leitura aqui, eu quero pedir que você faça inscrição no grupo do Facebook. Estou deixando o link na descrição aí. Este grupo vem crescendo a cada dia, já passou dos 1000 membros e pretendemos crescer mais. Este grupo do Face que fizemos vai ficar até o final, até convocar e nomear todos os aprovados. Não vai nomear todo mundo, mas convocar todos os aprovados, todos os 5.500 aprovados neste concurso. Então vale a pena acompanhar este grupo de Facebook aí. Agora sim, vamos à leitura dos artigos do 1 ao 41. Estatuto da Prefeitura de São Paulo. Vamos lá. Estatuto dos Funcionários Públicos do município de São Paulo. Tá, vamos direto aqui para os artigos, disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei institui o regime jurídico dos funcionários da Prefeitura do município de São Paulo. 2. Para os efeitos deste estatuto, funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 3º. Cargo público é aquele criado por lei, em número certo, com denominação própria, remunerado pelos cofres municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a funcionário público. Artigo 4º. Classe é o agrupamento de cargos da mesma denominação e idêntica referência de vencimento. Artigo 5º. Carreira é o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho escalonadas segundo a responsabilidade e a complexidade das atribuições. Os cargos públicos são isolados ou de carreira. Os cargos públicos são integrados em... Uma coisa importante, gente, grava a diferença entre esses dois aqui. Classe é o agrupamento de cargos da mesma denominação e idêntica referência de vencimento. Carreira é o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho, escalonadas segundo a responsabilidade e complexidade das atribuições. Então, continuando aqui, artigo 7, inciso 1º, quadro geral. Inciso 2º, quadros especiais, cujos cargos são agrupados por similitude das atividades neles compreendidas. Artigo 8º, as atribuições dos cargos serão definidas em lei ou decreto. Parágrafo único. É vedado atribuir ao funcionário encargos ou serviços diversos dos inerentes a seu cargo, ressalvadas a hipótese a que se refere o artigo 39, as funções de direção e chefia, bem como as designações especiais. Aqui vai falar sobre cargos em comissão, enfim, outras questões. Um funcionário público efetivo é proibida o desvio de função. Artigo 9º. Aos cargos públicos corresponderão referências numéricas ou símbolos de identificação, seguidas de letras em ordem alfabética, indicadoras de graus. Parágrafo 1º. Esses três aqui, bora gravar também, tá? Referência é o número ou o conjunto de sigla e número indicativo da posição do cargo na escala básica dos vencimentos. Parágrafo 2º. Grau é a letra indicativa do valor progressivo da referência. O conjunto de referência e o grau constitui o padrão de vencimentos. Aqui vai falar sobre o provimento do exercício da vacância dos cargos. Artigo 10º. Os cargos públicos serão providos por... De que maneira será provida
os cargos públicos. Já vi cair concurso público. Como será provido o cargo público? E aí tem diversas situações lá, exoneração, transferência. Aí precisa saber quais seriam os de provimento. Vamos lá. Provimento, olha só, nomeação, transposição, acesso, transferência, reintegração, readmissão, reversão e aproveitamento. Todos esses aqui são formas de provimento de cargos públicos. Artigo 11. Só será investido em cargo público quem satisfazer os seguintes requisitos: ser brasileiro, ter completado 18 anos de idade, estar no gozo dos direitos políticos, estar quite com as obrigações militares, ter boa conduta, gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência física incompatível com o exercício do cargo. Possuir habilitação profissional para o exercício do cargo, quando for o caso, quando for necessário. Ter sido previamente habilitado em concurso, ressalvadas as exceções legalmente previstas. Atender às condições especiais prescritas em lei ou decreto para determinados cargos. Seção 2 do concurso público. Artigo 12. A investidura em cargo público dependerá de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos. Parágrafo 1º. Prescindirá de concurso a nomeação para cargo em comissão declarada em lei, de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 2º. A não observância do disposto no caput deste artigo implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável. Artigo 13. As normas gerais para a realização dos concursos serão estabelecidas em decreto e cada concurso será regido por instruções especiais expedidas pelo órgão competente. Artigo 14. O prazo de validade do concurso público será fixado nas respectivas instruções especiais e não excederá a 2 anos, contados a partir da data da homologação de seus resultados, prorrogável uma vez por igual período. Então, o concurso público vai durar no máximo aí 4 anos. São 2 anos, prorrogável por mais 2 no máximo. Pode ter concurso com 1 ano, prorrogável por 1. E sempre será prorrogado por igual período. Parágrafo único. A não observância do disposto no caput deste artigo implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável. Seção 3. A nomeação. A nomeação será feita 1. Em comissão, quando se tratar de cargo que, em virtude de lei, assim deva ser provido. 2. Em caráter efetivo nos demais cargos. Artigo 16. A nomeação de candidatos habilitados em concurso obedecerá sempre à ordem de classificação. Seção 4 da estabilidade. Artigo 17, agora a parte que interessa muito aqui as pessoas que vão participar do concurso. Adquire estabilidade após 2 anos de exercício o funcionário nomeado por concurso público. Uma coisa importante, talvez você tenha percebido, é o seguinte. Você tem aqui, ó, adquire estabilidade após 2 anos de efetivo exercício aí. No caso, você pode até ver no seu edital, são 3. O que vale atualmente são 3. São 3 anos de estágio probatório. Artigo 18. O funcionário estável só poderá ser demitido em virtude de sentença judicial ou mediante processo administrativo, assegurada ampla defesa. Artigo 19. Enquanto não adquirir estabilidade, poderá o funcionário ser exonerado no interesse do serviço público nos seguintes casos: 1. Inassiduidade. 2. Ineficiência. 3. Indisciplina. 4. Insubordinação. 5. Falta de dedicação ao serviço. 6. Má conduta. E 7. Não aprovação em curso de formação ou capacitação para exercício das funções inerentes ao cargo. Parágrafo 1º. Ocorrendo a hipótese prevista nesse artigo, o chefe imediato do funcionário representará a autoridade competente, a qual deverá dar vista ao funcionário
a fim de que o mesmo possa apresentar sua defesa no prazo de 5 dias. Parágrafo 2º. A apresentação prevista neste artigo deverá ser formalizada pelo menos 4 meses antes do término do período fixado no artigo 17. Posse. Posse é o ato pelo qual a pessoa é investida em cargo público. Parágrafo único. Não haverá posse nos casos de reintegração. Artigo 21. A posse verificar-se-á mediante a assinatura pela autoridade competente e pelo funcionário do termo pelo qual este se compromete a observar fielmente os deveres e atribuições do cargo, bem como as exigências deste estatuto. Parágrafo 1º. Na ocasião da posse, o funcionário declarará se exerce ou não outro cargo ou função pública remunerada, inclusive emprego em autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. Aqui no caso é porque em regra é proibido o acúmulo de cargo. Tem algumas exceções, mais para frente a gente vai ver isso aí. Parágrafo 2º. A lei especificará os casos em que no ato da posse será exigida também declaração de bens. Artigo 22. São competentes para dar posse o prefeito, aos secretários municipais e às autoridades a estes equiparadas, o responsável pelo órgão do pessoal nos demais casos. Parágrafo único. A autoridade que der posse deverá verificar, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as condições legais para investidura no cargo. Artigo 23. A posse deverá se verificar no prazo de 15 dias contados da publicação oficial do ato de provimento. Parágrafo 1º. O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado por igual período a juízo da autoridade competente para dar posse. Dizem que a VUNESP gosta desses negócios aqui, ó, esses negócios de prazo. Então é bom sempre dar uma notadinha aí. Eu não gosto muito de decorar prazos, mas, enfim, a banca às vezes cobra. A posse deverá ser verificada no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. O termo inicial do prazo para a posse de funcionário em férias ou licença, exceto no caso de licença para tratar de interesses particulares, será o da data em que voltar ao serviço. Se a posse não se der dentro do prazo legal, o ato de provimento será tornado sem efeito. Transferência. Artigo 25. É a passagem do funcionário de um para outro cargo da mesma denominação de órgão de lotação diferente. Parágrafo único. As transferências são feitas a pedido do funcionário ou ex ofício, atendida sempre a conveniência do serviço. Artigo 26. A transferência por permuta será procedida a pedido escrito dos interessados e com observância da conveniência do serviço. Reintegração. Artigo 27. A reintegração é o reingresso do funcionário no serviço público em virtude de decisão judicial transitada em julgado. Aqui no caso é o seguinte, o funcionário foi demitido ou exonerado, talvez injustamente, ele vai, entra na justiça e ganha. O juiz acha que não tem nada a ver, que foi uma injustiça, ele volta para o cargo que ele ocupava. O nome disso é reintegração e mais, ele volta com o bolso cheio. Que a reintegração a prefeitura tem que pagar todos os meses que ele ficou parado, com férias, com adicionais e tudo mais. Artigo 28. A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado. Parágrafo 1º. Se o cargo anteriormente ocupado houver sido transformado, a reintegração se dará no cargo resultante. Se houver sido extinto, em cargo de vencimento e habilitação profissional equivalentes. Parágrafo 2º. Não sendo possível a reintegração na forma prescrita deste artigo, será o funcionário posto em disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Então, ele fica em disponibilidade recebendo. Fica em casa recebendo. Artigo 29. O funcionário que estiver ocupando o cargo objeto da reintegração será exonerado, ou se ocupar outro cargo, a este reconduzido, sem direito à indenização. Artigo 30. Transitada e julgada a sentença que determinar a reintegração, o respectivo título deverá ser expedido no prazo máximo de 30 dias. Readmissão.
Readmissão é o ato pelo qual o funcionário exonerado reingressa ao serviço público sem direito a qualquer ressarcimento e sempre por conveniência da administração. Aqui no caso é bem diferente. Aqui pode ser que o funcionário foi exonerado porque a folha estava inchada, não tinha como pagar funcionários. Pode acontecer isso, aí exonera alguns. E aí, depois de um tempo, a situação melhora, a prefeitura resolve readmitir aquele funcionário exonerado. Então aqui, esta é a readmissão, não tem indenização, diferente da reintegração. Parágrafo 1º, a readmissão dependerá da existência de vaga e da observância das exigências legais quanto à primeira investidura. Parágrafo 2º, a readmissão dar-se-á de preferência no cargo anteriormente ocupado, podendo, no entanto, verificar-se em outro de igual referência de vencimento, respeitada a habilitação profissional. Reversão. Artigo 32. A reversão é o ato pelo qual o funcionário aposentado reingressa no serviço público a seu pedido ou ex officio. Parágrafo 1º. A reversão ex officio será feita quando insubsistentes as razões que determinam a aposentadoria. Parágrafo 2º. Será tomada sem efeito a reversão ex officio, recassada a aposentadoria do funcionário que reverter e não tomar posse ou não entrar em exercício dentro do prazo legal. Aqui tinha que separar aqui, né? Ficou junto, mas você entendeu. Parágrafo 3º. A reversão a pedido será feita a critério da administração. Dependerá da existência de cargo vago, bem como da comprovação de capacidade para o exercício do cargo mediante inspeção médica. Então é mais ou menos como se estivesse entrando, vai ter que fazer exame médico e tudo. Parágrafo 4º. Não poderá reverter a atividade a pedido ou aposentado que tiver mais de 60 anos. Artigo 33. A reversão far-se-á em cargo de idêntica denominação à daquele ocupado por ocasião da aposentadoria ou se transformado no cargo resultante da transformação. Parágrafo único. Em casos especiais, a juízes do prefeito, poderá o aposentado reverter em outro cargo, de igual padrão, respeitados os requisitos para o provimento do cargo. 34. Será contado para fins de nova aposentadoria o tempo em que o funcionário revertido esteve aposentado por invalidez. Artigo 35. O funcionário revertido a pedido após a vigência desta lei não poderá ser novamente aposentado com maiores proventos antes de decorridos 5 anos de sua reversão, salvo se sobrevier moléstia que o incapacite para o serviço público. Aproveitamento. Artigo 36. Aproveitamento é a volta do funcionário em disponibilidade ao exercício de cargo público. Então entra naquele caso lá do funcionário que ficou em disponibilidade e aí finalmente aparece o cargo dele, é aproveitamento. Artigo 37. O funcionário em disponibilidade será obrigatoriamente aproveitado no preenchimento de vaga existente ou que se verificam os quadros do funcionalismo. Parágrafo 1º. O aproveitamento dar-se-á em cargo equivalente por sua natureza e vencimentos ao que o funcionário ocupava quando posto em disponibilidade. Parágrafo 2º. Em nenhum caso poderá efetivar-se o aproveitamento sem que, mediante inspeção médica, fique provada a capacidade para o exercício do cargo. Parágrafo 3º. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade do funcionário que, aproveitado, não tomar posse ou não entrar em exercício dentro do prazo legal. Então aqui é meio que uma convocação inquisitória. Não tem para onde correr, tem que voltar a trabalhar. Artigo 38. Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência o que contar mais tempo de disponibilidade e, em igualdade de condições, ou de maior tempo de serviço público. Então, primeiro vai verificar quanto tempo o camarada está em disponibilidade. Se os dois tiverem o mesmo tempo, vai ver quem tem mais tempo de serviço público. Readaptação, para terminar aqui o vídeo. A readaptação, artigo 39, readaptação
é a atribuição de encargos mais compatíveis com a capacidade física ou psíquica do funcionário. Dependerá sempre de exame médico. Readaptação, no caso aí, das pessoas que adquiriram alguma doença no serviço e ficaram incapacitadas de exercer determinada função. Por exemplo, um professor perdeu a voz, daí não vão exonerar o professor por isso, vai entrar em processo de readaptação e analisar onde que ele pode exercer uma outra função. Artigo 40. A readaptação não acarretará diminuição nem aumento de vencimento. Por exemplo, um professor adquiriu LER, de repente no braço direito, só o braço direito que está comprometido, não consegue mais escrever. É readaptado e vai fazer serviços na secretaria de atendimento telefônico, por exemplo, que ele possa atender com a mão esquerda. Então ele será ali um ATE ajudando ali na secretaria. Só que ele é readaptado, ele continua sendo professor, vai continuar recebendo o mesmo salário de professor, terá a mesma carga horária que um professor. Essa é a readaptação. Artigo 41. As normas inerentes ao sistema de readaptação funcional, inclusive as de caracterização, serão objeto de regulamentação específica. É isto, espero que tenha gostado. Obviamente que depois venho com mais artigos do Estatuto, dá tempo, temos 2 meses aí, dá tempo de ver muita coisa. Com relação ao Estatuto, gostaria de deixar claro para você o seguinte: do artigo 173 para frente, importante, do artigo 173, salvo engano, se não for 171 ou 172, fala dos deveres. Os deveres é importante você ler. Do Estatuto aí da Prefeitura de São Paulo, Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de São Paulo. Porque você tem que saber os deveres, tá? Vale lembrar que o Estatuto, todo funcionário público, que, por exemplo, você vai trabalhar na Prefeitura de São Paulo, você tem que conhecer o Estatuto da Prefeitura. Então é muito importante todo funcionário saber pelo menos alguma coisa do Estatuto. Lá fala sobre muita coisa, fala sobre férias, tudo que você precisa saber. Remoção, transferência, remoção já não sei bem, mas transferência, várias questões que diz respeito ao servidor, até com relação à progressão, como que você vai conseguir mudar de nível, para quem pretende ter um aumento aí. Tudo está lá no Estatuto, dá uma olhadinha lá, tá bom? Espero que tenha gostado, até a próxima, valeu!